Vamos trazer o meu amigo Samuel Conrado, porque ele traz informações do Ceará, esse destaque sobre a venda de ingressos, sobre os check-ins realizados, a projeção de público já do Ceará contra o Inter. Faltam 9 dias. O jogo é só na quinta-feira da semana que vem. Mas já tem um público bem interessante confirmado aí com antecedência. E meu amigo Samuel Conrado, tem gente também que está se destacando no Ceará nas últimas partidas. Muito boa tarde para você. Discreta elegância, o príncipe do Henrique Jorge. Samuel Conrado. Ótima tarde para você, Wilton Bezerra, para o Breno Rebouças, para todo mundo ligado aqui na Verdinha e também na TV Diário. Mais de 20 mil torcedores estão garantidos para este duelo. É apenas no dia 20 de novembro, mas tem um bom público já de olho neste confronto. E detalhe é que os torcedores do Ceará têm promoção de ingressos principalmente para mulheres. Todas elas pagam meia entrada neste jogo entre Ceará e Internacional, que acontece na outra quinta-feira. O Alvinegro, por enquanto, vai ganhando folga ontem e hoje. Amanhã tem um treino de representação no CT de Porangabuçu. O técnico Léo Condé vem contando com um cara que é destaque neste recorte mais curto do Vozão nas últimas partidas, André. Eu tô falando de Vinícius Zanocelo. Fez 10 jogos com a camisa alvinegra, são 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas quando ele esteve em campo vestindo a camisa do vovô, o que deixa ele com um aproveitamento de 40% junto ao time alvinegro. Um cara que nas últimas 7 partidas foi titular com o time do Ceará, mesmo desbancando ali os outros jogadores que disputam o meio de campo, porque ele tem sido titular junto com outra peça. E aí Léo Condé tem variado nesses últimos jogos. Dieguinho, Fernando Sobral, Richardson, Lourenço e até mesmo outras peças ficaram ali escanteadas depois da chegada de Zanocelo. Estou falando de Lucas Lima, por exemplo, que no primeiro semestre até atuava com a camisa do vovô, mas desde a chegada de Zanocelo praticamente não teve mais minutagem, não teve mais minutos jogados com a camisa alvinegra. E aí é o destaque que a gente traz agora no jogada do segundo tempo de Zanocelo, que veio por empréstimo junto ao Santos até o final de 2025, tem 24 anos e já tem 10 jogos com a camisa do vovô. Muito bom, Samu, que o detalhe, Brenão, é que o Zanocelo ele tem se firmado aí num meio de campo que tem essa concorrência acirrada, que tem alternativas interessantes ali no setor e tem feito bons jogos, cara. O Zanocelo ele ganhou essa posição também por merecimento dele. Sim, sim. Ele ganhou algumas oportunidades pela falta de alguns atletas, algum momento no lugar do Lourenço, depois no lugar do Dieguinho. E acabou que as atuações dele o credenciaram para se manter titular no meio-campo do Ceará. Um meio-campo que, como você disse, era muito consolidado e que a disputa não era fácil, não. Tanto é que a gente sabia exatamente quais eram os 3 jogadores que o Léo Condé colocaria por ali se ele tivesse todo mundo à disposição. E não foi só ele. A mudança, se a gente parar para pensar, André, talvez a mudança no meio-campo do Ceará tenha sido total. Porque eu acho que o Sobral tem se credenciado cada vez mais para estar no time, e essa posição não era dele, era do Richardson. Você tem o Zanocelo se fixando, e muitas vezes vai ter o Vina também, no lugar do Lucas Mugni. Claro, o Dieguinho estando em condições, ele é um titular absoluto. Mas a gente já viu formações sem aqueles 3 principais que ficaram por muito tempo como titulares indiscutíveis do Ceará. E o Zanocelo é um desses caras que conseguiu ganhar espaço dentro do clube. Eu acho que, por mais que ele não seja o volante que a gente espera, que tem a característica principal de marcação, ele dá combate, ele recupera a bola muitas vezes. Ele não é um cara que fica ali vendo o jogo acontecer, não, ele vai, ele morde também, ele tenta recuperar a bola, faz pressão no adversário e acho que também dá uma leveza, uma distribuição mais dinâmica no passe. Não é engessado quando ele está no meio de campo. O Zanocelo tem essa facilidade de estar por todos os lados e de dialogar bem com quem está junto dele no meio de campo. Acho que o Zanocelo, por mais que não seja talvez um principal destaque, ou não seja aquele cara que chame mais atenção, ele está cumprindo bem a função dele, e é por isso que o Léo Condé está repetindo a permanência desse jogador no meio de campo do Ceará. Já dá para dizer, eu acho, quando a gente para pensar, que essa passagem dele está sendo muito mais interessante do que a passagem anterior pelo futebol cearense, por mais que sejam só 10 jogos. Mas o Zanocelo no Ceará está um pouco mais à vontade e eu acho que está conseguindo contribuir mais até aqui. Isso é verdade. E o detalhe, seu Wilton Bezerra, é que na próxima partida, o Dieguinho já está recuperado, já está jogando, o Richardson está à disposição, daqui para lá, de repente, o Fernando Sobral se recupera também, mas a gente não imagina que nesse momento o Léo Condé vai tirar o Zanocelo do time. Perfeito. Hoje ele tem vaga no time. Pois é.
O Oceano está confirmando que é aniversário, viu? Dele? 70 primaveras, 70, um O abraço. pessoal já está comemorando lá. Ah, eu lá, entendeu? Oh, rapaz. Mas não Já mordeu uma faltarão batatinha oportunidades. Mordeu uma batatinha, claro. Dá valor, morrer uma batatinha? Eu vou dizer uma coisa a você. Eu consumi tanta cerveja que eu tinha a impressão que ia haver uma crise de malte na Europa. Então eu achei, Que era eu importante sinceramente, armazenar. eu achei que ia faltar cerveja. Sim, sim. Entendeu? Para me prevenir, eu digo, eu vou beber logo. Sim. Hoje a bola murchou. Evidentemente, ninguém aguenta mais rojão, né? Mas eu sou um cara... Eu vou te contar uma coisa. Ninguém pode gostar mais de uma cerveja gelada do que esse amigo de vocês, não. Principalmente quando eu podia ao entardecer. Oh, coisa boa. Chega de ser arredonda. Eu gosto dos prazeres. Hoje você escolhe um dia pra... É fim de semana. Só fim de semana. E é pouca coisa. É assim mesmo. E não dá mais. O que entra é pouco. Não entra muito redondo. Entendeu? O negócio é sério. Sim. E além, ainda bem. Um abração, portanto, aí pro Oceano. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vou repetir o que eu tenho dito. O time do Ceará teve a sorte de, afinal de contas, formar uma boa defensiva. Uma boa defensiva. O futebol que o William Machado tem jogado, a tranquilidade que ele dá, esse é o zagueiro modernoso, melhor dizendo. Você, quando a bola chega no William Machado, você vê a tranquilidade. Total. Ele não é o zagueiro do estouro de bola, não. Ele não divide, ele não dá o estouro de bola para o companheiro dividir lá na frente. Ele é o zagueiro inteligente que eu falei no Reels. No Real? Né? No Reels, entendeu? Sim. Que zagueiro burro nasce morto. Ixi. Zagueiro, antigamente, era só para rebater. Cada rebatido o estádio ia lá em cima. Era um negócio sério. Pavão do Flamengo dizem que era cada bicudo para frente. Não existe mais isso. Esse Marcos Vitor acabou ganhando a posição de um Marlon que, apesar de criticado, se você olhar, ele teve um aproveitamento de 90% ou mais do seu trabalho. Cometeu nesses 10% alguns erros. Do lado esquerdo, nem se fala, o Bahia é uma opção de ataque do Ceará. E o Fabiano é seguríssimo. Então a linha de defesa do Ceará, e mais ainda com Rafael Ramos contra o Corinthians, aí é que alicerçou ainda mais. O sistema de meio campo do Ceará, surpreendentemente, foi um setor que ganhou mais opções. O Zanocelo, por exemplo, que a gente estava meio desconfiado. Como é que é? Esse cara joga alguma bola, no Fortaleza não foi isso nem aquilo, teve fora do país. E esse Zanocelo, quando é que vai jogar? Quando ele entrou, ele mostrou que é um jogador que veio para ficar na posição, para brigar. Por quê? Porque ele não é um brucutu. Ele não é aquele volante que sai distribuindo pancadaria. Não, ele sabe jogar. Eu sempre atento para esse detalhe. Tem que saber jogar. Tem que saber tratar a bola. Você sabia que a bola emburrece a quem tem medo dela? A bola sente quem tem medo dela e emburrece o jogador? Ele não. Ele é um jogador que distribui bem o jogo. Olha, ele, inclusive por esse acréscimo técnico, casou, e como casou com o Dieguinho. Foi. Aí o time do Ceará fica para decidir quem é o meia que eu boto. Eu boto um lutador maior, Lourenço? Eu boto o Mugner para os lançamentos, para a bola parada? Ou eu boto Vina? Olha o tanto de opção Tem. que o Condé passa a jogar no meio campo. O problema é no ataque. Que o problema só é, digamos assim, diminuído quando o Galeano faz gol. Ele não poderia ir colocar 4 no meio de campo, não? Ele poderia eu jogar. Tô só fazendo uma Não, e provocação. estaria, tá certo. E estaria dentro da ideia do treinador. Porque se ele tem, ó, WB, dentro dessa ideia aí que você tá falando, você tem no meio de campo, olha o leque de opções que nós citamos aqui. Richardson, Fernando Sobral, Zanocelo, Dieguinho, Lourenço, Lucas Mugni, Vina. Ainda tem o Lucas Lima que ninguém Ainda vê tem jogar. o Lucas Lima, mas só aqui, em condição de jogo, são Exato. 7 jogadores. 7 jogadores, uma E se riqueza, você né? tem no ataque algumas peças que podem não estar rendendo o que esperava, você não pode tentar dar uma fortalecida. Pô, não dá pra encaixar os caras que estão bem? Depende da situação. Depende da situação. Eu digo sempre que o esquema de jogo é como o carro que a gente usa. O carro vai numa ladeira, ele pede marcha. Se a ladeira é íngreme, ele pede marcha. Pede até a primeira, né? Ou você bota a primeira ou você não sobe. Não é verdade?
Então o esquema de jogo é exatamente como a marcha do carro. O carro pede a marcha. É o jogo que pede o esquema. Se você dizer, eu quero um 4-4-2 para o time do Ceará, está dentro até da cabeça do Condé. Para ele não teria problema. Só que ele também não quer abrir mão de um momento de respiração para o time. De repente eles querem meter uma bola em profundidade para o Pedro Henrique, querem meter uma bola em profundidade para o Galeano. Eles querem meter uma bola na área, eles querem chegar, adiantar um pouco a linha para a bola chegar no centroavante. Então não pode ser fechado demais. De modo que eu acho que ele não abre mão do 4-3-3. Porque além dos jogadores recuarem, fazendo aquele combate até o meio campo, ele sabe que tem 2 cavalos de corrida lá na frente. Se você der bola para Galeano, esse não tem essa história de não fazer favor a ninguém, não. Tem saúde. Ele né? vai. Ele tem saúde. Vai, tem saúde. E o Pedro Henrique nem se fala. Muitas vezes erra até porque se apressa. Aquela pressa que atrasa. Você erra e vai fazer de novo. Aí atrasa. Então acho que o time do Ceará é até uma questão de postura. O time acabou ganhando automaticamente esse cuidado, né? Vamos com certeza. Só vamos se der comércio lá na frente. Se der comércio, a gente mostra a mercadoria. Se não, recalha a mercadoria, fica aqui no meu campo, esperando a melhor oportunidade. O Ceará abraçou esse sistema de jogo. Se você perguntar, Wilton, você gosta? Não. Eu não gosto do tal do saber sofrer. Saber sofrer, para mim, é ruim para o futebol que eu gosto de assistir. O que é o saber sofrer? É você aglutinar o seu time todo no seu campo de defesa. Fazer 5 linhas, uma linha de 5, de 6, e só sair em último caso. Não abrir mão, por exemplo, de não ter a posse de bola. Não faz questão da posse de bola. Fica todo atrás, não faz questão da posse de bola. E às vezes não abre mão dessa